Aleluia, glórias a Deus, 1000 vezes glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Glórias a Deus, testando o som, né? Está dando certo, graças a Deus. Muito boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor. Eu agradeço, sim, Jesus, eu estou entendendo, muito bem, glórias a Deus, estou recebendo, aleluia. Agradeço você ter saído de casa hoje, numa terça-feira, para receber uma palavra de Deus, e eu espero que você realmente tenha o seu coração preparado. Peça a Deus para que os seus ouvidos também estejam abertos para você compreender a palavra de Deus, amém, querido? Porque uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é entender a palavra de Deus, e entender faz toda a diferença, amém? Então, como professor da escola, hoje eu vou ter o privilégio de ensinar uma das matérias que mais trouxe mudança na minha compreensão da Bíblia, de entender a Bíblia. Eu confesso que eu era um leitor regular da palavra de Deus, né? Fazia parte de uma igreja, uma boa igreja, acolhedora igreja, pessoas muito amáveis, mas assim, nós não tínhamos uma compreensão maior do que a palavra de Deus nos dizia. Então, ao estudar nessa escola também, eu fiz isso, pastor Renato, lá no comecinho, em 1993, formei em 94, eu sou da segunda turma, né? E de lá para cá eu não parei, irmãos, de me apaixonar todo dia, todo ano, por essa palavra. É a mesma Bíblia, mas assim, todo ano eu adquiro uma nova, que é para arriscar tudo de novo, porque como ela é viva, ela é eficaz, né? Então, a palavra de Deus, ela se renova todo dia, amém? Mas o que eu nessa noite quero trazer para vocês é um pouco de uma matéria, como eu disse, que, olha, pegou minha vida e botou de cabeça para cima, tá? Eu achava que Deus só podia ser entendido, compreendido por uma única ótica, uma única visão. Mas eu aprendi, irmãos, no Rema, que nós não nos devemos apegar a doutrinas, nem teologias humanas. Mas eu gosto de pensar, irmãos, que o maior teólogo, a pessoa que mais falou da parte de Deus e que trouxe revelação de Deus para nós, foi o apóstolo Paulo, amém? Nós sabemos que existem linhas calvinistas, né? Arminianos, Verbos da Vida, Assembleano, Batistano e por aí vai, né? Mas que tal se nós buscarmos compreender a visão do apóstolo Paulo? O homem que foi transformado pela graça de Deus, estando em um estado de pecado, que ele mesmo diz que era o pior dos pecadores à época que ele foi alcançado. E o que faz de um dos piores pecadores que o mundo já teve, ser transformado em um dos heróis da fé, um dos maiores guerreiros do cristianismo, e que o próprio Deus levantou para divulgar a mensagem da graça de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos nessa noite estudar, amém? Uma matéria chamada Justiça de Deus, amém, irmão? Então, em primeiro lugar, querido, eu quero que você saiba que justiça, irmão, ou o assunto de justiça, é o tema central da sua Bíblia, amém, queridos? O tema central da Bíblia, irmão, é justiça. Todos nós que já lemos a Bíblia, ou pelo menos entendemos um pouco da Bíblia, sabemos, irmão, que o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quantos sabem aqui que Deus não tem pecado? Todos sabemos, né? Quantos sabemos aqui que Deus não é imperfeito, falho, nem fraco?
não é? Então, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, irmão, o homem também foi criado em uma posição de autoridade aqui na terra. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor o coroou de graça e de glória e deu ao homem domínio sobre toda a criação. Então veja, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus também era um ser com autoridade plena. Sua Bíblia começa dizendo que o Senhor dá a ele autoridade sobre toda a obra da criação de Deus. Diz, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos os animais selváticos e domésticos, até os que rastejam. Ou seja, nem o diabo ficou de fora. Amém, queridos? Então, o homem foi criado nesta posição, mas com a queda, com a desobediência, com a traição do homem, esse ser humano, essa autoridade, esse governante do mundo, ele passa agora a ser escravo daquele que sugeriu para ele que ele seguisse um outro plano, e não o plano que Deus tinha estabelecido na terra, que o homem dominasse sobre a criação de Deus. Vocês estão me compreendendo até aqui? Amém, irmão? Então, depois que o homem obedece àquela sugestão do diabo, você deve se lembrar, o diabo sugeriu ele comer de uma fruta que Deus disse para não comer. O diabo também sugeriu que se ele fizesse isso, ele seria igual a Deus, ou seja, semeou no coração do ser humano a cobiça, né, o orgulho, estar numa posição mais elevada do que o próprio Deus, porque foi isso que o diabo semeou no coração do ser humano. E por causa desta desobediência, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo. Com o pecado também vem a morte. Então, se pararmos para pensar, irmão, em cada frase dessa que a Bíblia diz, nós vemos que sem o pecado não existiria morte. Consegue entender isso? Se o pecado entrando no mundo, ele traz consigo a morte, imagine, o ser humano não foi criado, irmão, com o propósito final da morte. Você pode até parar e pensar, mas pastor, se não morresse, as pessoas não morressem, não ia caber nesse mundo não. Você já ouviu falar em arrebatamento? Bom, Deus tem planos, irmão, e os planos deles eram perfeitos. Então, imagino eu que era assim. Andávamos tanto com Deus, na obediência com Deus, que Deus ia lá e dava um chupa-cabra, assim, um pendrive divino, leva para ele. Pastor, o senhor está brincando com isso? Não, estou falando a verdade. Você conhece a história de um homem chamado Enoque? Andou tanto com Deus. Andar com Deus significa ter tanta comunhão com Ele, obedecer com prazer tantos mandamentos dEle, que agradou a Deus e Deus levou. A sua Bíblia diz, a morte não pôde detê-lo. Amém, queridos? Esse é o plano original de Deus. Não era para o homem morrer, não era para ter doenças, não era para ter castigo, não era para haver sofrimento, gente. Deus, quando construiu este mundo, construiu ele perfeito, equilíbrio em tudo, dia, noite, frio, calor, inverno, verão, tudo perfeito. O pecado, irmão, foi que desorganizou temporariamente a obra de Deus nessa terra, bagunçou com o nosso destino, com a nossa existência. Mas também quantos sabem aqui que a Bíblia começa num plano perfeito, mas nos mostra o final, um plano perfeito. Amém, queridos? No final a gente vence, está escrito aqui nesse livro, viu? No final somos nós que vencemos, não é o diabo que vence. Amém, querido? Mas o que acontece nesse período entre a queda, a desobediência, o mal que entrou no mundo, até chegar nesse estágio perfeito, ou nesse estado de perfeição que agrada a Deus? Nesse intervalo, irmão, Deus também tinha um plano perfeito. Gênesis capítulo 3, versículo 15, você não precisa abrir sua Bíblia, mas se quiser anotar, a Bíblia diz que logo que Deus julga a serpente, Deus julga o homem, a mulher, a Bíblia diz que o Senhor dá uma sentença. Ele disse que a semente da mulher
pisaria a cabeça daquele ser que trouxe uma ideia, um pensamento, semeou um joio no coração dos seres humanos para desviar da vontade de Deus. Mas também o Senhor disse: mas esta serpente lhe ferirá o calcanhar. Nós sabemos disso, irmão, porque nós conhecemos a história de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, o segundo e último Adão, aquele que obedeceu a Deus em todas as provações, em todo sentido. Jesus chega ao ponto de dizer certa vez assim: olha, ninguém pode tirar a minha vida. Mas como não pode? Se ele é um ser humano como qualquer um. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que quando os homens se iravam, quando eles rangiam os dentes e queriam matá-lo ou jogá-lo assim de uma pedreira abaixo, a Bíblia diz que ele passava entre eles e eles não podiam nem tocá-lo. Sabe por quê? Porque ele dizia assim: assim como meu Pai tem vida eterna em si mesmo, Ele deu ao Filho do Homem esse poder, essa autoridade, e ninguém tira isso de mim. Aliás, Jesus mesmo disse: ninguém pode tirar minha vida. Eu a dou espontaneamente. Eu tenho essa autoridade para dar ela e reavê-la, porque isso é um mandato que meu Pai me deu. Quando eu escuto, pastor Renato, a palavra mandato e não mandado. Mandato é uma posição. Político está matando até a mãe para poder entrar num cargo, que seja de vereador, deputado estadual, de federal, senador, presidente da república, nem se fala. Por quê? Porque eles têm um mandato, um tempo em que se reveste de autoridade e de poder. E muitos podem fazer o que querem, sem pensar nas consequências dos erros, não é verdade? Mas Jesus, irmão, ele sabia que ele podia fazer o que ele quisesse, contanto que ele nunca errasse. E ele, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele se julgava pela consciência das pessoas. Quem jamais pôde ter a ousadia de dizer assim: quem de vocês pode dizer qual é o pecado que eu tenho? Quem de nós poderia dizer uma coisa dessa? Ninguém. Mas Jesus dizia: qual de vós me acusa de pecado? Eu fico imaginando as pessoas olhando assim, dizendo: você se lembra dele pequenininho aqui, jogando peão com o pessoal aqui, não era? Lembra? Nós nem sabemos se ele roubava manga, não é? Ou seja, Jesus se deixava julgar, disse: lembrem-se, consultem a consciência de vocês. Quem de vocês pode mencionar um único pecado em mim? Ninguém jamais encontrou pecado nele, porque ele era o Salvador, o Redentor, o plano perfeito de Deus, o resgatador, o Redentor, o que vinha nos salvar. Estão comigo, queridos? Então, mas sabendo que Jesus é Salvador, sabendo que Jesus é Redentor, irmãos, isso ainda não nos motiva muito. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer: porque nós precisamos, na nossa consciência, nós precisamos entender como que Deus aprovou o Filho. Por que é que o Filho foi aprovado diante de Deus para ser o nosso Redentor, aquele que compra a preço de sangue e se torna dono? Não é só porque ele é filho de Deus, mas Deus tinha um plano perfeito. Amém, irmãos? Deus teve um processo legal que ele teve que percorrer. Paulo, pela revelação divina, chamou isso de plenitude dos tempos. Veio tempos, época, tempo, não chegava o Salvador nem a redenção. Tantos e quantos morreram na fé em Deus, na esperança de ver o Salvador, de ver os pecados serem tirados da sua natureza, se achegarem a Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, chamando Deus de Pai como se nunca tivesse pecado antes. E esses seres humanos viveram
mas não experimentaram isso na sua época. Mas o que fez Deus? Bom, em primeiro lugar, irmão, nós precisamos entender o porquê foi necessário que Deus traçasse um plano perfeito e ao longo das eras e dos tempos Deus viesse cumprindo a sua palavra, passo a passo, até chegar, irmão, no momento exato em que a redenção estaria sobre a humanidade de uma forma legal. Fala para o seu irmão ou irmã do lado, fala, Deus é legal. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, eu queria que você entendesse isso. A Bíblia mostra que o plano ou o assunto sobre justiça, ela percorre toda a Bíblia. Mas eu posso ali assegurar, por exemplo, o Salmo 89, bem rapidamente. O nosso tempo é pouco, porque quando você se estuda no Rema, nós temos 2 horários de 50 minutos cada noite, ou 3 noites por semana, né? Então dá tempo de estudar mais, mas eu vou dar aqui a você pelo menos uma palhinha do que você vai receber em sala de aula. Salmo 89, versículo 14, a Bíblia diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Amém? Está aparecendo ali, né? Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precede ou antecede. Graça e verdade vem na frente de Deus. Veja que a Bíblia está dizendo, meu irmão, que o que anda na frente de Deus não é ira, não é ódio, não é vingança, não é castigo. Não, o que vem na frente de Deus, irmão, é graça. O que anda na frente de Deus é a verdade. Antes de alguém sofrer até castigo, minha Bíblia, sua Bíblia diz que Deus ainda avisa. Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus que não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Dê um amém, pelo amor de Deus. Amém? Agora vamos ver ao contrário, no Salmo 98, veja o que diz o Salmo 98, verso 1, diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Por que um cântico novo? Deus espera que nós sejamos inspirados na sua verdade, inspirados na sua graça, inspirados na sua justiça, com entendimento, venhamos cantar algo novo. E por que Deus pede para cantar algo novo? Porque não é de hoje, irmão, que o povo canta coisa errada. Deus mata, Deus esfola, Deus bota na moinha, Ele bota no estreito, Deus bota no anzol, se Ele te pegar. Mas a vontade de Deus é, vocês precisam cantar algo novo, vocês precisam cantar algo que seja a realidade do que eu falo na palavra. Então cantem um cântico novo, sabe por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, seu braço santo, irmão, alcança para nós a vitória. O que Deus, o salmista está antecipando para nós? Nenhum de nós poderíamos nos salvar. Boas obras, caridade, irmão, nada poderia nos dar salvação, mas é o braço do Senhor, a justiça de Deus. A Bíblia vai dizer para nós lá em Isaías, começando Isaías 53, terminando 52, diz assim: a quem um dia foi revelado o braço do Senhor. Se lê aquilo, mas não se entende. Quando eu e você vemos uma expressão como essa, nós temos que compreender que nos tempos antigos, para se chegar na presença de um rei, não se entrava de qualquer jeito, nem era qualquer um que ia na presença do rei. Para se chegar na presença do rei, teria que ser convidado, chamado. A história mostra para nós que até a mãe de Salomão, a mulher que botou ele no trono, para ela vir falar com o filho, ela tinha que pedir permissão dia e hora para chegar lá. E tem mais, ao se aproximar do rei, o rei estendia seu braço direito com o seu cetro, a sua autoridade, e quando tocava na pessoa, estava dizendo: você é digno de estar na minha presença, eu te autorizo a olhar nos meus olhos, porque ninguém mesmo assim nem chegava diante de rei olhando na cara dele, é tudo assim. Isaías pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Até aquele tempo as pessoas só imaginavam que o braço do Senhor é o braço do castigo, da vingança.
Mas não, meu filho, o braço do qual Isaías estava falando era um braço da justificação. Quem poderá estar na presença de Deus sem condenação? Quem poderá estar diante do Senhor, irmão, sem ser julgado? E aí discorre os 53, quando ele diz assim: este que foi levantado da terra como a raiz de uma terra seca. Não foram buscar na genealogia dele, não procuraram, nem cogitaram saber de onde ele vem, por que esse sofrimento. Isaías diz: mas certamente ele estava levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, um castigo que éramos merecedor. Agora aquele castigo hoje nos traz paz. Mas por quê? Porque o castigo foi colocado sobre ele, e as pisaduras dele, o sofrimento dele, o que abriu-lhe as costas, hoje nos traz salvação, cura, libertação, e nos dá uma posição de justificado diante de Deus, chamando ele de paizinho. Amém? Então cantem um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Sua destra e seu braço santo alcançou a vitória para nós. O verso 2 vai dizer: o Senhor fez notória a sua salvação. O que significa ser notória? Ele não escondeu de ninguém, irmão. Não é um plano escondido. Eu conheço crente que diz assim: olha, irmão, não conte muito seus projetos não, porque o diabo pode ouvir. Já ouviu isso também, né? Se você riu, você assim como eu também já teve medo do diabo, né? Eu era assim. Eu fui ensinado assim. Não conte não, irmão. Não fale não os projetos. O diabo vai ouvir, ele vai botar terra. E eu queria fazer as coisas. Eu queria dizer que eu cria em Deus, que eu esperava em Deus. Não só tinha esperança, mas eu tinha fé. Que fé é agora? Mas não podia dizer não, porque vai que o diabo escuta e vai desmanchar tudo. Eu já fui um crente agente secreto, então. Nem o diabo podia saber que eu era crente. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz: ele fez notória a sua salvação. Ele deixou isso assim, olha, que todos notassem. Como é que ele fez isso? A salvação que Deus nos trouxe foi um escândalo. Já parou para pensar nisso? Por que um escândalo? Um homem, um ser humano, vem à terra dizendo: não, olha, escuta, eu desci do céu. Como assim, meu filho? Ser humano não cai do céu igual chuva, não. Todos eles passam por um nascimento natural. Mas mesmo esse ser humano tendo entrado pela porta legal nesse mundo, que é um nascimento natural, mas virginal, ele dizia: eu vim do céu, eu desci, foi de lá, minha semente é de lá. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? O Rema vai te ensinar. Porque uma mulher contaminou-se e passou a gerar filhos e filhas contaminados. Todos quantos pecaram, transmitiram seu DNA de pecado para as outras gerações, para todas as gerações. Mas a semente divina entra numa moça virgem, e esta semente, irmão, é tão poderosa que o sangue do menino que estava no ventre de Maria não tinha o sangue dela, tinha o sangue de Deus. Pois o livro de Hebreus vai dizer para nós que Deus nos comprou com seu próprio sangue. Não é um sangue humano, é sangue divino. Esses dias eu assisti um vídeo muito antigo. Um arqueólogo lá em Jerusalém, fazia anos que ele perseguia, ele queria encontrar a Arca da Aliança. Não sei se vocês viram, depois você procura. E esse homem descobre uma caverna que está bem abaixo do Monte Calvário. Tem uma fenda no Monte Calvário. E aí esse homem descobriu que havia uma caverna lá embaixo daquela caveira, daquele monte. Tem uma brecha que vai até uma caverna. Segundo o filme, diz que a Arca da Aliança estava lá.
Esconderam tudo isso, até hoje esconderam. E eu sei que tem um propósito disso não aparecer, irmão, porque o ser humano é idólatra por natureza. A gente deseja ver primeiro, tocar primeiro, sentir primeiro, ver primeiro, para depois crer. O povo idolatrou Moisés, ainda hoje é idolatrado. E o que foi que Deus fez com Moisés? Deu um chupa-cabra nele, botou ele num pendrive e levou o corpo dele. Até hoje ninguém sabe onde foi parar. Porque se encontrasse o corpo de Moisés, ainda hoje, os seres humanos estariam cegos pela idolatria. Mas os homens ainda adoravam uma caixa de madeira. Eles adoravam a arca. O poder de Deus, presença de Deus andava dentro daquela arca. O que foi que Deus fez com a arca? Deu chupa-cabra nela. Desapareceu com ela até hoje. Estão procurando, diz que está na Etiópia, diz que não está não sei aonde. Mas enfim, o filme dizia que o moço lá, o arqueólogo, encontrou a caixa. Mas o que chama mais atenção no vídeo é porque em cima da tampa do propiciatório tinha uma nódoa preta, meio roxicada, um caldo grosso. E ele consegue tirar um pouco daquilo e manda para os laboratórios, e eles começam a estudar e dizem: rapaz, isso é sangue, mas não é humano. Não é humano. Como poderiam saber? Eles podem contar quantos cromossomos tem, se Y, se X, mas eles descobrem se aquele sangue vem da mãe ou do pai, eles sabem. Mas eles descobrem que aquele sangue não existe como catalogar ele de nenhum sangue humano. E o filme termina o cara se acabando de chorar e tremendo, dizendo que o sangue que estava sobre aquela arca não era humano. E é esse sangue, minha gente, que foi vertido naquela cruz, que nos dá acesso, que abre para nós um novo e vivo caminho, que agora nos permite chegar diante de Deus. Porque nenhum de nós poderíamos fazer isso, repito, nem por religião, nem por boas obras, irmão, nem por nada, porque nós fomos contaminados na origem. Era necessário que Deus criasse um novo ser, criasse um ser humano perfeito, e Ele voluntariamente se entregasse para nos comprar de volta. E isso, irmão, exigiria fé. Deus nunca nos obrigaria a voltar para Ele, mesmo provando que Ele é bom, mostrando suas maravilhas, mas Deus coloca para todos nós um único caminho para voltarmos para Ele, é fé. Se creres, diz o Senhor, verás a glória de Deus. Por que Jesus diz: se nós cremos, veremos a glória de Deus? É porque ainda não vimos essa glória. Se crermos, veremos. Mas que glória é essa? Lembre-se, a sua Bíblia, a minha Bíblia diz em Romanos assim: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Que glória era essa? Salmo 8 diz que Adãozinho, ele foi criado, constituído autoridade nessa terra, mas ele foi revestido de glória e de majestade. Quando ele peca, ele perde a glória, perde a majestade. Amém, queridos? Quem é então que fica com as glórias desse mundo? O adversário de Deus, nosso inimigo natural. Jesus é tentado lá no deserto, irmão. E o diabo ousa dizer assim: se você se prostrar e me adorar, todos os reinos e as glórias deste mundo eu te darei. E sabe o que é que o diabo diz? Porque tudo isso me pertence, pois me foi dado legalmente. Eu já vi até pastores dizendo assim: o diabo como é mentiroso, tentando enganar Jesus. Ele tem nada, rapaz. Ele não tem nada não. Os reinos desse mundo, as glórias desse mundo, é tudo de Deus. Não é não. Não diga amém, porque não é não. Jesus andou aqui, quando o diabo chegava próximo, ele dizia: vamos sair daqui, porque o príncipe, o governador, o dono desse mundo está vindo aí, e ele não vai encontrar nada dele em mim. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu digo: oxe, Jesus estava com medo do cão, é? Não,
Ele veio para cumprir um plano. Ele tinha que andar naquilo que Deus mostrasse, ele tinha que esperar o tempo certo para se oferecer, ele tinha que, todo o projeto de Deus tinha que fechar, culminar naquele tempo chamado assim, plenitude dos tempos. E ele já sabia, como o diabo já tinha se atrevido a ele, dizendo, pule daqui. Não, você pula. Já pensou você pulando do pináculo, todo mundo vendo você descer assim, segurado pelos anjos? Eles vão te receber como filho de Deus. Porque você diz que é, mas ninguém acredita. Pule. Alô? Jesus sabia, não é tempo, não é hora. Amém, irmão? Por isso que é tão bom esperar, irmão. É tão bom você também gastar tempo para conhecer a Deus. Quem é seu Salvador? Jesus disse que existe uma vida eterna, e existe mesmo, irmão. E ele disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor, como único Deus vivo e verdadeiro, e conheçam a Jesus, o Filho a quem tu enviaste. Se eu e você não gastarmos tempo, irmão, numa escola, sentado para aprender, irmão, vou dizer para você, só assistindo o culto, só de vez em quando lendo a Bíblia, nós não vamos chegar naquilo que Deus quer. Porque a Bíblia diz que Ele quer que todos sejamos salvos, mas que cheguemos à plenitude, alô? Do seu conhecimento. Quanto mais você estuda, mais você conhece. Quanto mais você se aprofunda, mais você entende. Alô? Amém, irmão? Então, Deus espera que eu e você compreenda pelo menos esse assunto da justiça, irmão. Porque esse assunto da justiça não é de hoje que o diabo tenta esconder. Eu vou querer que você abra comigo. O menino vai me ajudar aqui, vai ser melhor. Jó capítulo 4, verso 17. Abre para mim aí, meu filho. Já estamos no Salmo. Jó capítulo 4, verso 17. Deixa eu ver se no meu já começa no 17. Olha o que o diabo diz. Aliás, eu queria que você voltasse no verso 12, meu filho, porque é o contexto. Nós vamos do 12 até onde Jesus mandar. Vamos embora. 4:12. Escuta assim. Presta atenção, queridos. Na sala de aula você vai ter que abrir muito a Bíblia. Você vai ter que ler bastante. Então se acostume. Amém? Mas vamos lá. Para não pegar um texto fora do contexto, para criar pretexto, vamos pegar o contexto. Verso 12 começa dizendo assim. Aqui é Jó dizendo. Uma palavra se me disse em segredo. Uma palavra eu ouvi em segredo. A gente pode estar pensando assim, rapaz, Deus fala comigo no secreto. É mesmo? Você tem certeza que é Deus que está falando com você? Pois a Bíblia diz, há muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Se eu e você não soubermos discernir qual é a voz que está falando, você pode pensar, eita, Deus confirmou, vou casar com aquele homem. E você se dana. Eu já tive alunas arrependidas porque casou com o melhor músico da igreja, por causa de profecia. Mas depois descobriu que o camarada não saía da prostituição na tela do computador. Nem trabalhava, e explorava, espancava a santa mulher de Deus que casou por revelação. Até sair desse ninho de cancão, ela teve que pagar um dote. Pagou fiança por cabo assinar o divórcio. Crente na igreja, casando por revelação. Desde o tempo de Jó. Deixa eu falar para você, gente. O livro de Jó é um dos livros mais antigos do mundo. É porque na nossa Bíblia a gente pensa que do jeito que está ali aconteceu toda semana, foi de um mês, 2 anos, acabou. Não, o livro de Jó é um dos mais antigos do mundo. Já lá, 1000 anos antes de Abraão existir. A história de Jó acontece. Aí começa assim, Jó dizendo, uma palavra eu ouvi em segredo. Meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Vamos andar. 13, meu filho. Ou 12 mais 1, vai para frente. Escuta agora. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos começaram a estremecer. Está mudando o quadro, não está? Continua. Então, um espírito, a palavra espírito ali é com E minúsculo. O Espírito Santo mencionado na Bíblia com E
maiúsculo. Quando você lê espírito com E minúsculo, fala de espírito maligno ou do espírito humano. Pneuma. Está comigo, irmão? Mas espírito maligno é mencionado com E minúsculo. Então um espírito passou diante de mim, ele me fez arrepiar até os cabelos das unhas. Vixe Jesus, fala-me Cristo Jesus. É Jó dizendo, rapaz, os pelos do meu corpo todinho, aquela presença, e tem crente se arrepiando na igreja achando que é Deus, se arrepiando em culto achando que é Deus. Ui, 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 ui. Se você não amadurecer na palavra, se você não for consciente do que a Bíblia diz, se você não tiver revelação quem é você na presença do inimigo, ele te ilude. Essa é a natureza dele, ele é enganador. Vamos andar na Bíblia. Parou ele, mas eu não discerni a aparência. Todas as vezes que você lê sua Bíblia, os homens na fornalha, disse que via um vulto, era de um homem, não discernia a aparência, mas aquela presença trazia paz, segurança, e não medo e arrepio. Parou ele, mas não discernia a aparência, era um vulto que estava diante de mim, dos meus olhos. Então de repente houve um silêncio, e aí eu passei a ouvir uma voz. Vamos ver o que a voz vai falar. Essa voz diz assim: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Você lembra que a primeira coisa que a serpente fez diante de Eva e de Adão, viu? Que a gente pensa que ela falou só para Eva, mas Adão estava lá. Se você pegar uma Bíblia, a Bíblia contemporânea, ou a Bíblia Thompson, diz que a mulher pega aquela fruta, come e dá a seu marido que estava com ela no momento. Adão não chegou depois, irmão. Adão não veio atrasado do campo, do trabalho, e a mulher estava lá toda lambuzada, chupando uma manga. Aliás, tem um pastor amigo meu que dizia que a fruta que eles pegaram lá era um coco. Mas por que um coco? Porque está escrito assim, eles tomaram e comeram da fruta. É um coco. Ah, sai fora. Tomar é pegar, minha gente, levar para a boca, só isso. O diabo disse como diante de Eva? Olha como é que o diabo sempre se apresentará, para você saber. É sempre assim. Como foi que Deus disse, Nelma? Você não pode comer de fruta nenhuma? É sempre dúvida. É sempre uma interrogação. Então não é de hoje não, querido. O diabo já começa a dizer, seria porventura algum mortal comedor de feijão, galinha de capoeira, um mocotózinho de vez em quando, um bode assado? Eita, Jeová, meu Deus, fala-me Cristo. A boca encheu d'água. Seria qualquer um mortal justo diante de Deus? O assunto que o diabo abre aqui é justiça. Tem algum justo diante de Deus? Tem alguém? Depois ele diz, seria por acaso o homem puro, santo, diante do seu Criador? Sempre dúvida. Sempre foi assim. O diabo dizendo para mim e para você, como você vai orar por alguém se você pecou? Como é que você ousa dar uma palavra para alguém se a sua vida é toda desorganizada, toda desajustada? Olha o silêncio, olha o silêncio. Eu vou beber um negócio aqui para ver se... Ninguém nessa hora de fala Deus, né? Porque você sabe que é o diabo mesmo que usa desses argumentos. Condenação. Não é de hoje, pastor. 1000 anos antes de Abraão. Vamos para o próximo versículo, meu filho, por favor. Onde é que a gente estava? No 18. Olha o que o bicho diz. Eis que Deus não confia nem nos seus servos, nem a seus próprios anjos. O próprio Deus atribui imperfeição. Olha o que o diabo está dizendo. Ele está dizendo que os anjos, os que ficam na presença de Deus, aqueles que estão constantemente em adoração e ao seu serviço, o diabo diz, todos eles são imperfeitos. Quanto mais você, comedor de macaxeira com carne de sol. Vixe, meu Deus do céu. Oi, minha filha, diga.
Eu pensei que era carne de sol com macaxeira, já que ela vinha trazer, meu pai. Eu até me perdi aqui, vamos lá. Gostou, não foi lá? Vai, meu amor, vamos lá, vai para o 17 e o 18, continua aí, por favor, já que eu estou aqui, vamos. Eis que Deus não confia nos seus servos, e até os seus próprios anjos ele atribui imperfeição. 19. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Ouviu isso? Está falando de você, viu? É assim que o diabo nos vê. Umas porqueirinhas dessa que mora em casa de barro. Tudo é barro, ainda mora em casa de barro, quer ser alguma coisa. É assim que o diabo fala conosco. Vamos andar. Cujo fundamento deles é só pó. Tem mais. Eles são esmagados como traça. Vai no 20. Nasce de manhã, mas já de tardezinha já são destruídos. Perecem para sempre. Sem que diz, nem faça caso. Vai mais um. Tomara que você não chore. Olha o que o diabo diz. Se ele cortar do fio da vida, eles vão morrer. Nunca atingirão a sabedoria. É esse tipo de espírito, irmão, que tem muitas vezes entrado nas igrejas, falado na boca de algumas pessoas. Nós só somos verme, lama, pó. Quando muito nos elogia, diz nós somos o bichinho de Jacó. Nós somos pecadores redimidos. É mesmo, irmão? Ninguém pode ocupar o mesmo, dois corpos ocupar o mesmo espaço, não. Não pode. Esse copo d'água que a irmã me cedeu gentilmente, mesmo que eu jogue aqui areia, pedra, vai esborrotar. Porque são dois corpos diferentes no mesmo espaço. E eu vejo crente dizendo, eita, ele é bom, ele é maravilhoso. Ixi, aleluia, ele cura, ele sara, ele abençoa. Mas no outro dia diz, eita, irmão, ele fere, ele machuca, ele põe na moinha. Como pode da mesma fonte jorrar água doce a água salgada? Eu digo por que jorra. Porque ainda não tem certeza de quem é, o que foi feito por ele. Porque quando a gente entende, irmão, o que Deus fez em nós, para a gente não ser mais essa fonte salgada, aí você nunca mais vai jorrar essa água salgada, maculando Deus, dizendo coisa que Ele não faz. Olha o silêncio, olha o silêncio. Isso? Amém, meu filho? Então, Jó 9, vai, já que estamos em Jó, vamos embora, vai para o capítulo 9 de Jó, vamos, rapidão. Eu ainda tenho 62 horas, até amanhã de manhã para a gente pregar. Jó 9, verso 1, vai lá, filho. Então Jó respondeu e disse, 2, na verdade eu sei que é assim mesmo. Porque como é que pode o homem ser justo para com Deus? Você percebeu que lá no capítulo 4 é o diabo falando? E pelo jeito, meu filho, falou com tanta autoridade que convenceu os homens. E agora convence Jó. No capítulo 9, a consciência de Jó diz, eu bem sei que é assim mesmo. É esse mesmo, irmão. Olha, todos nós somos pecadores mesmo. Não tem nenhum justo, não. Quem é que pode ser justo diante de Deus? Pode não, irmão. O que é isso? A gente peca todo dia, rapaz. A gente peca. Você já ouviu essa expressão? Todos nós pecamos por pensamentos, palavras, obras e omissão. Ou seja, não escapa. Mas isso é a religião quem diz, irmão. E essa religião, ela está influenciada desde o tempo de Jó. O diabo falou, Jó acreditou. Jó 25, vamos lá. Jó 25, verso 1. Então respondeu Jó agora a esse amigo dele, chamado Bildade, que era um suíta. Agora, vê como Jó agora é crente mesmo. Jó disse, é assim mesmo, irmão. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. 3. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem? Presta atenção. Como, pois, poderia ser justo o homem
perante Deus, como seria puro aquele que nasce de mulher. Eca. Mais um versículo. Eis que até a lua não tem brilho. E as estrelas? Essas mesmo é que não são puras aos olhos de Deus, não. Mais um. Quanto menos o homem, que é o gusano. Alguém sabe o que é um gusano? Eu sei porque eu anotei. Gusano é simplesmente um tapuru. É um tapuru. Aquele bicho que nasce no seu lixo, você não sabe de onde ele vem. Eita, Nelma quase vomitou agora. Desculpe, Nelminha. Pois é. Jó disse que nós, seres humanos, somos isso aqui. Simplesmente tapuru. Ou então um verme. É isso que a Bíblia diz que Jó dizia de nós. Aí essa crença, filho, vem de muito longe. Não é de agora, entrou nas igrejas evangélicas. É você, irmão, para falar desse jeito, irmão. Isso é blasfêmia. Foi por isso que Jesus foi perseguido. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Cadê? Me deu a baleira para dar na testa dele. Pão, comedor de feijão, desse pecador velho, filho de Maria, de José, as irmãs dele, tudo mora aqui. Os irmãos também, tudo gente ruim. E um cabra desse dizendo, sou filho de Deus, eu e o Pai somos um. Aquele que me enviou está comigo, nunca me deixa. Eu peguei ele na esquina de noite. Não é de hoje, irmão, que os religiosos têm medo dessa mensagem da justiça. Sabe por que tem medo, pastor? Porque não consegue explicar. Porque justiça você não tem que entender, você precisa receber, que é para a sua mente se expandir. Amém, irmão? Então como foi que Deus resolveu esse problema da mentalidade de inferioridade, de incapacidade, de injustiça, de indignidade? Romanos 1, 17. Vamos lá, meu filho, você vai me ajudar bastante aqui para eu não abrir a Bíblia. Romanos 1, 17, diz assim: visto que a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, e é assim, de fé em fé, como está escrito, quem aceita a justiça de Deus, viverá como um justo pela fé. Onde é que é revelada a justiça? No Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia. Mesmo eu e você sendo pecador, mas Deus nos amou de uma forma que não tem como explicar. Alguém sabe me dizer aqui, quem foi que disse a frase, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra na mão do diabo, mas tenha vida eterna? Alguém sabe dizer quem disse isso? Me ajudem, me ajudem. Quando o professor pede, aí os alunos podem falar. Alguém sabe? É João 3,16, está escrito. Quem foi que disse? Minha gente, me ajude, meu filho. Se você disse Jesus, acertou. João escreveu o que Jesus disse. Agora preste atenção, Jesus não encontrou palavra. Ele disse, Deus amou esse mundo, esses tapuru, esses vermes, esses pó, lama, esses bichos aí que nascem na terra. Deus amou de uma maneira. Sabe que Jesus não encontrou palavra, pastor Renato? Ele disse assim, Deus amou o mundo de tal. Como se explica a expressão tal? Eu quero que você pense nisso, para que você saia daqui hoje sabendo, rapaz, o diabo me enganou até hoje. Eu fui amado de tal maneira. Não tem palavra para explicar que amor é esse. Como ele me quis, como ele me chamava, como ele me atraía, como ele me queria. Mesmo eu sendo verme, lama, pó e bichinho de Jacó. Mas ele queria me transformar. Ele queria fazer de mim, irmão, esse que nasceu com natureza de pecado. Ele quer me transformar em uma nova criação.
primeira criação é a que a gente vem do pai e da mãe. Jesus diz isso ainda em João 3. Quem nasce de pai e mãe ou nasce da carne é só carne. Mas quem nascer do Espírito torna-se um Espírito. E este Espírito recriado não há condenação. Ei, irmão, não há mais nem registro do pecado do passado. Paulo entendeu tanto isso que ele escreveu Romanos 8 dizendo assim: não existe mais nenhuma condenação para quem estiver em Cristo Jesus. Mas Paulo, qual é a prova que você me dá que não há mais condenação para mim? Ele diz: porque uma lei poderosíssima, chamada lei do Espírito da vida em Cristo. Agora que Cristo veio, agora que a salvação chegou, Deus também estabeleceu uma nova lei, lei do Espírito da vida. Essa lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte eterna, da condição de verme, de pó, de tapuru. Não, meu filho, agora nós somos chamados a menina dos olhos de Deus. Romanos 3, meu filho, vai lá. Romanos 3 e 23 até o 26 vai dizer para nós assim: olhe, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Muitos crentes só conhecem isso. Por que não ler o próximo versículo? Mas todos os que pecaram e foram destituídos da glória de Deus, eles são justificados. Vou dizer de novo: eles são já justificados de graça, não por força nem por violência, não por caridade, bondade nem religiosidade, gratuitamente, pela graça. E o que é isso? Essa graça, ela vem mediante a redenção. O que é a redenção? Pagamento de sangue. Todos nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos, irmão, no império das trevas. Mas a Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nesse Filho, para que o diabo saiba, nós temos a redenção. O que é a redenção? É a remissão. Tirar todos os nossos pecados. É a Bíblia quem diz, meu irmão. Aceite o que a Bíblia diz. Não fique com o que os religiosos dizem. Não fique com o que o diabo diz. Nem fique com o que Jó disse. Fica com o que Cristo disse. Cristo é maior que tudo. Ele é maior que todos, irmão. Ele venceu a morte, ele foi aos céus, entregou seu sangue puro, Deus aceitou. E ele vai vir nos buscar. Ele não vai vir buscar pecador, ele não vai vir buscar verme, lama, pó, ele vai vir buscar justo. E se eu e você não tivermos essa consciência do que é ser justo, irmão, não sobe. Porque a Bíblia diz: sem fé nessa justiça é impossível que se agrade a Deus. Ah, se Deus quiser Ele me leva. Ele não leva assim não, só porque você acha. Não, meu filho, tem que ser pelo padrão dele, pelo entendimento, você confessando e crendo: eu sou justificado. Há uma lei espiritual agora superior à lei do pecado e da morte, e essa lei do Espírito da vida me livra da condenação eterna. Romanos 5, 14, por favor, meu filho, para começar a encerrar. Romanos 5, 14 diz: entretanto, irmão, o que aconteceu foi que a morte, escute, a morte reinou. Essa palavra reinar aí é dominou, governou, mandou. Quando foi que a morte reinou, dominou, mandou, destruiu, oprimiu, feriu, machucou e matou os seres humanos? Ele fez isso, irmão, desde Adão até Moisés. E fez isso com pessoas, mesmo aquelas que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Essas pessoas prefiguravam aquele que haveria de vir. Pessoas perfeitas, pessoas boas, íntegras. Como esse mesmo Jó, que no começo a Bíblia diz: viste meu servo Jó? Não diz que ele é justo, diz que ele era íntegro, pessoa de palavra, honesto,
paga as contas em dia, se compadece dos outros. É isso que o livro de Jó diz. Mas justificado ele não era não, porque senão o diabo não viria cobrar de Deus, dizendo: você não pode protegê-lo porque ele não é justo. Foi o Senhor quem disse: a alma que pecar morre. Aí tem muita gente que ainda se compara, Neuma, com Jó. Mas nosso irmão Jó, você não viveu na época de Jó. Jó é antes de Abraão. Abraão é que vai ter a lei. Depois, vai ter as promessas de Deus. Depois vem a lei de Moisés para chegar na graça de Cristo. E o cara ainda quer se comparar a Jó. Fica na graça. Mas ainda pior que hoje ainda tem crente na lei. Quer guardar dias, festas, aquelas coisas. Não come isso, não come aquilo, não veste isso, não veste aquele outro. Na lei. E pior, ainda tem crente na promessa. Olha, irmão, quando chegarmos lá em cima, ou quando chegarmos lá, nós vamos cantar naquele lindo coral. Você não canta nem aqui. Não abre a boca na igreja, não dá um glória a Deus, não tem um amém, um aleluia. Eita, Jesus! Vai cantar naquele lindo coral. Vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não, não vai não. Aprenda a cantar aqui. Abra a boca e dê um glória. É assim, né? A morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aquelas pessoas, irmão, que não pecaram como foi Adão. Mas a morte reinou. A morte matou. A morte destruiu. A morte oprimiu. A morte aqui é o próprio diabo. Amém? Vamos para o versículo 15. Agora... aí começa outra coisa. Não é assim, viu, irmãos? O dom gratuito. Fala comigo, dom gratuito. Alguém sabe o que a palavra dom quer dizer? Dom quer dizer presente. É aquilo que é dado a alguém, mesmo que ela não mereça. O dom gratuito não é como a ofensa de Adão. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, vamos lá? Muito mais do que todos que já morreram por causa do pecado de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom presente pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram suficientemente abundantes sobre muitos. Você não entendeu não? Passa o outro versículo para entender, vamos. Sabe, o dom não é como no caso de que somente um pecou. Porque quando um pecou, o julgamento derivou dessa ofensa. Um pecou, veio um julgamento, todos pecaram. E esse julgamento trouxe condenação. Mas a graça, isso que nós recebemos pela fé, ela transcorre assim, ó, das muitas ofensas que nós praticamos contra Deus e nossos semelhantes. Adão pecou uma vez só, veio condenação sobre todos. Mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo pega assim, ó, todos os nossos mulambos, pega todas as nossas sujeiras, pega todas as nossas taras, pega toda a nossa malignidade, pega todo o nosso mal, todas as transgressões. E Deus diz, dá licença aí, deixa eu... Tudo de mal que foi acumulado na humanidade, a graça de Deus sai. Porque a condenação derivou dessa ofensa, mas a graça, irmão, ela transcorre assim, ó, de muitas ofensas, para que sejamos justificados. Pode andar um pouquinho mais para começar a encerrar? Porque se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, muito mais os que recebem o dom da justiça. Justiça é um presente, justiça a gente não conquista,
Justiça, irmão, a gente não herda de pai e mãe. Justiça é dom, é doação. Temos que receber pela fé. Eu não prestava, mas eu aceito. Eu não merecia, mas eu aceito. Ei, irmãos, não era digno, mas eu aceito, Senhor. Por isso que é pela fé. Abundância da graça, quem receber, meu irmão, o dom da justiça, esse voltará à posição de Adão no princípio, pois reinarão em vida. E agora não vai ser por sua própria cabeça, não, andando de todo jeito. Sabe por quê? Porque reinando em vida, também vai reinar por meio de um só. Um líder, um guia, um rei, um senhor, um dono bom chamado Jesus Cristo. Amém, queridos? Deixa eu dar para você mais uma vez aqui outros versículos. Capítulos, já que estamos em Romanos, vai para Romanos 6, verso 7. Romanos 6, 7, pula aí, meu filho. Porquanto quem já morreu será justificado do pecado, não é assim? Ah, não? Aqui não está falando da morte física. Aqui está falando de quem já morreu para o pecado. Quem, irmão, já confessou e abandonou o pecado, a Bíblia chama de morto para o pecado. Porque se você tem essa consciência que você já morreu para o pecado, também tem a consciência de que você foi justificado desse pecado. Ainda em Romanos, volte rapidinho para mostrar só a prova dessa justificação. Eu quero que você volte em Romanos 4 e 25. Bem rapidinho, viu? Eu vou terminar por aqui. Romanos 4 e 25 disse assim: nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, ou por causa dos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou com um propósito. Não sei se você percebe isso, mas quando Jesus ressuscitou, não foi já para nos levar para o céu. Por que Ele teve que ressuscitar, vir aqui, para depois ir para o céu? A sua Bíblia diz assim: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. Ele morreu por isso. Mas, irmãos, Ele ressuscitou, Ele voltou dos mortos vencedor, vitorioso, para que pudesse nos justificar. Deixa eu dizer uma coisa para você. No Antigo Testamento, irmão, as pessoas derramavam sangue de bodes e de touros para encobrir pecados. Todos os anos eles levavam aqueles animais, o sacerdote recebia os animais, matava, pegava o sangue, molhava com água. Você vê hoje os padres fazendo isso com um pincel, com água benta, jogando no povo, depois do carnaval, depois de não sei o que, e as pessoas recebendo aqueles perdão, entre aspas, de pecado, de tudo que aconteceu com água. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia não diz que perdão de pecado sai com água benta jogada na muleira. Não, pecado só sai por causa de sangue. No Antigo Testamento, o sangue que era derramado só cobria o pecado, não tirava o pecado. Era band-aid sobre o pecado. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o sangue de Cristo remove o pecado. Ele tira, leva sobre si os pecados, não fica mais. E para que eu e você não venhamos nem pensar mais nos pecados do passado, Ele vem e nos justifica. Sabe, a palavra justificar também significa, queridos, inocentar. Por que inocentar? Porque se Deus não fizesse a obra completa, irmão, o diabo ainda teria legalidade sobre mim e sobre você. Mas Colossenses, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo disse assim: sabe o que foi que aconteceu? Cristo pegou aquele escrito de dívida que era contrário, um escrito de dívida. O diabo tinha nossa conta, presta atenção, na mão dele. Tudo lá escrito, anotado, e era juro sobre juro e correção sobre correção. Estava na mão dele. Mas o que foi que Cristo fez? Eu vou lhe contar a historinha para encerrar, porque 4 minutos já não posso passar mais não, que a vice-diretora está aqui. Sabe,
Quando eu era adolescente, né? Trabalhei numa loja e eu via naquela loja um cobrador das lojas. Não sei se vocês alcançaram isso, mas tinha um cobrador. Comprava-se com promissória. Ai, você é dessa idade, minha filha? Você é desse tempo? Você é desse tempo, né? Mas vamos lá, então eu vou pregar só para tu, viu? Vamos lá, vamos para cá. Eu vou descer para começar a encerrar. No meu tempo, se comprava, irmão, com promissória ou com duplicata. Eu minha, não balança a cabeça não, que você não é tão velho assim não. Promissória e duplicata. Comprava na loja de sapato, por exemplo, aí 1 mês, 2 meses, a gente não pagava, aí tinha o cobrador da loja. O cara saía com a bolsinha, a sua promissória, a minha duplicata, e ele vinha na nossa casa. Bicicleta, às vezes a pé. Ô, seu Renato. Oi, filho, tudo bem, tudo bem. Seu Renato, é o seguinte, você não me leva mal não, mas portador não merece pancado, pobre, já dando desculpa, né? Mas seu fulano lá da loja pediu para eu lhe cobrar aqui essa notinha, né? Presta atenção nisso, gente. Se a pessoa era maldosa, olhe para mim, se a pessoa que estava devendo fosse maldosa, sabe o que é que ela fazia? Ela dizia, me mostra aqui a promissória. Aí ela pegava a promissória, presta atenção, e ela dizia, rapaz, eu acho que eu paguei, sabe? Eu tenho impressão que eu paguei, agora não me lembro. O senhor tem recibo, seu Manuel? Não, não tem. Mas vocês perceberam que eu rasguei a promissória? Estou conversando com o vendedor, mas eu rasguei aqui bem em cima da minha assinatura. Aí o maldoso dizia, faz o seguinte, leve lá de volta, diga ao seu Francisco, que semana que vem eu passo lá e eu pago. Opa, tá certo, mais uma vez, só me perdoe, desculpe, viu? O cara leva. Mais 1 mês, 2, 3 meses. Aí o dono da loja verificando, né, lá, coitado, de seus créditos que não tem. Aí, você não foi na casa lá do Renato, não? Fui. Ele disse que vinha aqui. Volte lá e fale com ele. Ele não pagou, não. Seu Renato, desculpe, seu Renato. Aí o Renato, mal comparando, né? Não, meu filho, eu paguei. Como assim pagou? Olha aí se não está rasgado. Por que a pessoa maldosa, não mais o pastor Renato, fez isso aqui? Porque aquelas promissórias, ou aquela duplicata, tinha umas letrinhas aqui embaixo, pequenininhas, dita assim, este documento só é válido, só um minutinho, meu filho, senão eu vou me perder aqui. Esse documento só tem validade judicial se não tiver rasura nem emenda. Isso não é de hoje, não foi criado lá em Campina Grande, não. Nem no Brasil. Quando se passou a usar papel moeda, papel que registrava-se compra, negócio, já estava escrito, esse papel não pode de jeito nenhum ter mancha, molhado, rasgado, nem riscado, porque não tem valor jurídico. Ninguém pode cobrar nada de ninguém se tiver rasgado. Então, se estava rasgado, não podia mais cobrar, certo? Se o dono da loja fosse mais esperto, ele poderia ter dito assim, mas olha, se ele pagou mesmo, por que a promissória continuou comigo? Quem é que paga alguma coisa e deixa o documento lá? Quem é que paga uma energia, uma água, uma duplicata do cartão, né, uma fatura e deixa lá o papel para... Não, você tem que ter com você. Não é verdade? Então vamos lá, meu filho. Colossenses 2,14 diz assim, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Como assim cancelou? A Bíblia diz assim, em outra versão diz, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Não, mas veja o que Paulo, olha como Paulo entendia de justiça, de direito, porque ele disse assim, porque aquela dívida está hoje encravada na cruz. Sabe? A compra que Jesus nos fez é tão legal, que ele pagou. E ele tem a promissória. Ele tem a prova, ele tem o documento legal. Então, quando o diabo disser para você é um pecador, você não presta, não serve para nada, ouse dizer assim: qual pecado, Satanás?
Diga para o diabo: olhe para a cruz. Todos os meus pecados foram cravados nele. Todas as minhas transgressões foram colocadas sobre ele. Tudo quanto eu devia, ele pagou legalmente, para que eu pudesse hoje ser justiça de Deus. Quer outra prova? A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele pecado por nós, para que hoje eu pudesse ser a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quero lhe convidar para você estar 14 horas comigo em sala de aula. Eu vou até contar umas piadas novas para você. Venha estudar comigo. Se matricule no Rema. Eu ouso dizer para você, se nas primeiras aulas você não sair de ambulância, assim, desmaiado, dizendo: meu Deus, é tudo isso, oh meu Deus, Jesus, vai devagar que eu não aguento. Se você não sair nesse estágio, eu vou falar com a minha filha: devolva o dinheiro dele, deixa ele se embora. Ouviu, queridos? Estamos exagerando não. Eu estou nessa escola ensinando há 27 anos. Eu sempre me empolgo, eu sempre me impacto, eu sempre me emociono. Cada vez que eu volto lá, eu digo: meu Deus, quase que o diabo ainda tentava me vencer, me condenar. Paulo diz para nós em Colossenses, irmão, que nós devemos ter, antes de tudo, entendimento espiritual, para que nós possamos, irmão, andar diante do Senhor dignamente, agradando Ele em tudo. E tem mais, sendo grato, porque Ele nos fez idôneo a participar da herança que cabe aos santos na luz. Deus abençoe a todos vocês.